Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 5 ao 18. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então, mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e de seus servos, os quais disseram: que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiarote, defronte de Belcefom. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxestes para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá: deixa-nos em paz servir aos egípcios? Porque era muito melhor morrer servindo aos egípcios do que no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis que o Senhor fará hoje por vós para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva, é muito simples, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje, e com esses pequenos gestos, você vai estar me ajudando muito no crescimento desse canal de evangelização que tem alcançado a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar para ouvir essa pregação até o fim. Essa palavra hoje é uma palavra profética para a vida de cada um de nós. Nós meditamos uns dias atrás, e inclusive se você não leu, leia toda a história, a começar lá, quando da família de José, depois quando José é vendido como escravo para o Egito, e acompanhe cada passo até chegar nesse momento. Porque o Senhor, Ele sempre esteve com o seu povo. E o Senhor então usa Moisés quando o preserva da morte. Moisés então, ele é chamado para conduzir
o povo de Israel nessa libertação da escravidão do Egito. Mas para que o povo de Israel pudesse ser livre daquela escravidão, muitas coisas aconteceram. E o Senhor teve que enviar através de Moisés aquelas pragas, porque o coração de Faraó estava endurecido. E Faraó não queria abrir mão do povo de Israel, porque eles trabalhavam como escravos. E era aquele povo que estava construindo aquela cidade. E isso aconteceu por ingratidão de Faraó e por ingratidão de todo o Egito, porque se o povo egípcio sobreviveu aqueles 7 anos que eles tiveram de seca, foi graças a José, que foi usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó. Mas o Faraó, junto com aquele povo, eles não tiveram gratidão e escravizaram o povo de Deus. E Deus então, ele vai agir para que o seu povo pudesse ser liberto. E por fim, quando os primogênitos dos egípcios são feridos de morte, ele então, Faraó, autoriza que o povo de Israel pudesse sair. E quando o povo de Israel sai a caminho da terra prometida, quando eles estão quase chegando ali perto do Mar Vermelho, é como se Faraó acordasse e dissesse: o que é que nós fizemos? Nós não poderíamos ter deixado eles partir. E então Faraó reúne todo o seu exército e vai atrás do povo de Israel. Quando os filhos de Israel olham para trás e veem Faraó com todo o seu exército, eles ficam amedrontados. E quando eles ficam amedrontados, eles esquecem o Deus que eles serviam. Eles esquecem quem estava à frente deles. E eles então vão reclamar com Moisés: por que que você nos tirou lá do Egito? E a reclamação sempre era assim. Quando faltava pão, eles reclamavam. Quando faltava água, eles reclamavam. Quando o sol estava muito quente, eles reclamavam. Quando estava muito frio, eles reclamavam. E mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os grandes milagres que o Senhor estava realizando no meio deles, aquele povo era um povo que só sabia murmurar e reclamar. Quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes, diante de tudo o que o Senhor faz por nós, nós ainda murmuramos, lamentamos, reclamamos e esquecemos de louvar e agradecer a Deus pelos seus grandes feitos na nossa vida. E aquele povo então era um povo murmurador. E a murmuração, ela fecha os nossos olhos para nós não enxergarmos aquilo que o Senhor já fez por nós. E nós ficamos com o coração naquelas bênçãos que ainda não aconteceram e esquecemos de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já nos deu. E isso acontecia muito com o povo de Israel. Mas quando eles vão procurar Moisés para reclamar, o Senhor, Ele coloca no coração de Moisés essa certeza: fiquem tranquilos, o Senhor vai combater por vocês, e essa é a última vez que vocês verão o povo do Egito junto com o Faraó. E o Senhor então diz para Moisés uma palavra que eu quero proclamar hoje na sua vida. O Senhor diz: por que me clamas por socorro? Fala aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E aqui está um grande segredo da fé: se colocar em marcha, caminhar. Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que caminhem, porque eu vou agir. Meu irmão e minha irmã, é esse ato de fé, é essa decisão de nós
irmos sem ver a resposta, de nós andarmos na fé, sabendo que o Senhor está conosco, é quando nós nos colocamos no caminho que a mão de Deus se manifesta. Tem um ditado que diz assim: a fé, ela se dá quando primeiro eu coloco o pé e depois o Senhor coloca o chão. Isso é a fé. Então, o povo de Israel, eles precisavam naquele momento confiar em Deus e caminharem. Só que algo impedia aquele povo de caminhar. Quando eles olharam para trás, eles viam aquele imenso exército do faraó, furioso para levá-los de volta para o Egito. Eles olhavam do lado direito e do lado esquerdo, havia montanhas. E eles olharam para frente e havia um mar. Então como eles iriam caminhar? Como eles iriam caminhar? Havia um mar, eles não tinham como fugir. Eles estavam presos de todos os lados. Mas a ordem do Senhor para eles foi essa: diga aos filhos de Israel que marchem. Porque, meu irmão e minha irmã, presta muita atenção nisso. Quando você olhar na sua vida e você vê que você está cercado de todos os lados, quando você olha as situações difíceis na sua vida e você não vê saída, quando você olha e parece que todas as portas estão fechadas e que você está cercado de todos os lados de problemas, é nesse momento que você deve ouvir, que eu devo ouvir a voz do Senhor e ter a certeza: eu vou seguir em frente, porque o meu Deus vai providenciar a minha saída. Eu vou seguir em frente, porque o meu Deus vai providenciar a minha vitória. E era assim que o povo de Israel tinha que acreditar. Aquele Deus que os livrou da mão do faraó não iria permitir que eles voltassem como escravos. Porque o Senhor estava com eles. O Senhor já havia dado tantos sinais para eles. Bastava a eles acreditar e confiar no Senhor. E ao invés de olhar com medo para Faraó, ao invés de se sentirem presos de todos os lados e de sentirem medo do mar, aquele povo deveria olhar para o céu, olhar para cima, ter essa confiança no Senhor. E é assim, meu irmão e minha irmã, que nós devemos agir quando você se sentir cercado de todos os lados. Não desanime, não murmure, não perca a sua fé. Olha para cima, olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do céu que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a resposta para a nossa vida. Então olha para cima. Quando você sentir que tudo está dando errado, olha para o Senhor. Quando você sentir que todas as portas estão se fechando, olha para o Senhor. Quando você sentir que o inimigo está vindo em todas as direções para te destruir e para te escravizar de novo, olha para o céu. E você pode ter a certeza que a resposta do Senhor virá. O Senhor então falou para Moisés: pede o povo para marchar. E você, Moisés, estende o braço sobre o mar com a sua vara e divide o mar. Esse mar, ele vai se abrir em dois lados. E o meu povo vai caminhar pelo mar a pé enxuto. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que abre caminhos onde não tem caminho. Esse é o Deus que abre portas onde está tudo fechado. Esse é o Deus que estende a mão para nós quando nós temos a coragem de caminhar e de dar o primeiro passo, sabendo que Ele não vai permitir que o inimigo nos derrote. Ele não vai permitir que o inimigo nos destrua. E isso chama fé, meu irmão. Isso chama fé, minha irmã. A fé que acredita no impossível.
Humanamente falando, aquele povo estava perdido, mas espiritualmente falando, aquele mar poderia se abrir, para que mais uma vez o nome do Senhor fosse glorificado, para que mais uma vez a história do povo de Israel pudesse servir de exemplo de fé para cada um de nós. Enquanto aquele povo murmurava, Moisés estava clamando ao Senhor. E nós não precisamos e não temos direito e necessidade de murmurar, porque nós temos um Deus que está conosco. Ao invés de murmurar, nós temos que dobrar os nossos joelhos, erguer os nossos olhos para os céus e ter a certeza que o Senhor está conosco. Ter a certeza que a mão poderosa dele vai nos proteger, vai nos guiar e vai nos salvar. Aquele povo atravessou o mar sem molhar os pés. E quando o último filho de Israel chegou no final daquele mar, veio Faraó com todo o seu exército e pereceu Faraó e todo o seu exército. Eles foram destruídos. E os egípcios souberam naquele dia que o Senhor é o Deus de todas as coisas. O povo de Israel foi salvo e os seus inimigos foram destruídos. O inimigo sempre é destruído para aqueles que olham para o Senhor, para aqueles que depositam a sua confiança e a sua esperança no nosso Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essa palavra hoje. Quantas vezes eu precisei, Senhor, e sei que vou precisar ainda muito dela. E eu creio que nesse momento, Senhor, muitas pessoas estão sendo tocadas por essa palavra que vem do Senhor. E que hoje, aqueles que estão sentindo a sua vida assim, cercada, encurralada pelo inimigo, que hoje, Senhor, os seus filhos possam lembrar que existe um Deus poderoso nos céus e que nós precisamos somente olhar para o Senhor, clamar o Senhor, porque o Senhor não vai nos deixar sem resposta. Eu creio que hoje, mais uma vez, os nossos inimigos serão envergonhados e o nome do Senhor será glorificado mais uma vez, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege o seu povo. Sim, Senhor, o Senhor protege e livra de todo mal. E que nesse dia, pela fé, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão aflitos, possam esquecer um pouco essa aflição, vencer o medo, olhar para o Senhor e ter a certeza que a nossa resposta, a nossa vitória virá dos céus. A nossa vitória vem dos céus, do nosso Deus que nos guarda todos os dias. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.